Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o novo Sonoff Mini R2. Nós vamos configurar no aplicativo Eu-E-Link, fazer as conexões com lâmpada e interruptor e também vamos olhar como ele funciona com comando de voz. Bem, esse é o Sonoff Mini versão R2, é uma primeira revisão do famoso Sonoff Mini, muito utilizado aí pela sua versatilidade e pelo seu tamanho. Ele é um equipamento que pode ser colocado aí dentro de caixas de interruptores, dentro de tomadas, e a ideia é que ele pode ser utilizado tanto em ligações para iluminação, como para fornecimento de energia, e também até ligações paralelas, como a gente tem alguns vídeos aí mostrando isso. Eu vou deixar o card aqui dos vídeos sobre as configurações que nós temos do Sonoff Mini. Bem, como disse, essa é uma versão nova. Vamos abrir a caixa aqui e ver as características dela. Então, é uma atualização, né, do Sonoff Mini. O que foi divulgado aí é que ele tem uma otimização de hardware, né, interna, que permite uma melhor performance em algumas situações. Comparando, né, com o Sonoff Mini anterior, nós vemos que é exatamente a mesma caixa, então ele tem exatamente o mesmo tamanho. Algumas pequenas diferenças, aqui nós temos o número de série impresso aqui nós temos dados do fabricante com o número de série em cima. Uma diferença muito aparente, né, a falta da antena. Então o anterior tinha essa antena externa, que a ideia era que quando você colocava ele embutido, você trazer a antena para fora, né, para garantir, ou deixar mais próximo da beirada ali para garantir uma captação boa de sinal. E segundo o fabricante, esse modelo não necessita disso, que ele tem uma antena interna mais avançada. Outro ponto bastante interessante aqui de diferença, que é bastante relevante, é que esses dois terminais, que são os terminais do interruptor, têm uma cor diferente. Isso aqui é muito útil porque era comum nós ouvirmos, né, relatos aí de pessoas que haviam por engano ligado nesses dois últimos interruptores a energia. Isso queima instantaneamente esse equipamento, que esses dois interruptores, esses dois conectores são feitos para se ligar um interruptor externo e trafega por ele uma corrente muito baixa. Então, se você, ao ligar ou 110 ou 220, né, que ele é bivolt, por engano conectar-se a um desses dois terminais aqui, que é o S1 e S2, você poderia trazer aqui, queimar, né, instantaneamente o equipamento, trazer um risco muito grande à perda do equipamento aqui. Ele continua com aquela conjunto, né, de conectores onde você vai ligar o neutro nos dois primeiros, seja a entrada, né, que vem da rede ou que vai para a lâmpada. Eventualmente, se a lâmpada estiver já recebendo o neutro onde ela está, você não necessita usar um desses dois aqui, vai utilizar somente um. Ele precisa sim do neutro para trabalhar, né? Então não tem como a gente não utilizar. Depois a entrada aqui de fase e o retorno da lâmpada. E os dois últimos, como nós comentamos, para um interruptor externo. Se você estiver utilizando ele para fornecimento de energia dentro de uma tomada elétrica, por exemplo, ou mesmo dentro de um equipamento, você talvez não precise utilizar a conexão com o interruptor. Isso aqui é somente uma funcionalidade dele que é bastante útil quando você quer manter o interruptor ou acrescentar um controle adicional a ele. Bem, além disso, na caixa nós temos o manual. O manual, como nós conhecemos já os manuais da Sonoff, ele tem as recomendações de conexão para desligar o quadro geral quando se vai fazer uma manutenção na rede. Exemplos aqui de conexões, né, conexões paralelas, né, que é possível fazer com esse equipamento. Também conexões simples, né, utilizando aqui um interruptor ou não. Instruções de pareamento e tudo mais. Nós vamos fazer o procedimento, né, de pareamento dele, configuração. Vamos fazer uma conexão aqui de exemplo, né, para que a gente possa testar e ver o funcionamento dele, com bastante detalhes aqui para que você que não conhece e nunca fez uma conexão de um equipamento como esse possa acompanhar. Nós vamos utilizar inicialmente a conexão dele à energia. Eu vou utilizar esse fio aqui. Na verdade, se você for ligar ele numa caixa elétrica, você vai puxar os fios de energia fase e neutro para cá. Aqui com isso nós simulamos, né, os fios de energia que estão lá dentro da caixa.
Vamos conectar a ele uma lâmpada. Então eu tenho a lâmpada aqui que vai ser conectada tanto ao neutro como ao retorno dela, que é esse último conector aqui. Como disse, né, se você estiver trabalhando em uma instalação na sua casa onde a lâmpada esteja lá no teto e ela já recebe o neutro via caixa de passagem ou algum outro caminho, você não precisa, na verdade, ligar aqui, né? Você só vai ligar um neutro que vem da rede para que ele possa se alimentar e trabalhar. Bom, basicamente é isso, né? Nós temos também aqui os bornes do interruptor. Nós vamos utilizar um interruptor simples, comum aqui, para os nossos testes. E vamos, então, proceder a essas conexões e, na sequência, fazer também o pareamento dele. Bem, temos as conexões feitas então. Na conector aqui, que é o N-in e N-out, nós temos o neutro, tanto a entrada que vem da rede como o que vai para a lâmpada. Nós temos aqui no L-in, que seria a entrada do live ou da fase, o que vem da rede também. Aqui nós temos o L-out, que é o retorno da lâmpada, na verdade é o line, a saída, né, de energia do live, do fio vivo, né, da fase. E nos dois últimos, S1 e S2, que é switch 1 e switch 2, nós ligamos o interruptor. Bem, vamos agora ligar a energia e fazer um primeiro teste aqui se as conexões estão de acordo, né? Se estão todas funcionando. Então vamos ligar o nosso cabo de energia. Ele já pisca, né, uma luz azul que indica que ele está recebendo energia em modo de pareamento. E nós podemos testar. Ele tem esse botão aqui de teste. Então, quando nós ligamos esse botão, ele acende a lâmpada, sinal então que a lâmpada está conectada adequadamente, e podemos também testar no nosso interruptor. Então, nós ligamos por aqui, desligamos pelo interruptor, ligamos aqui, desligamos pelo interruptor. Então, ele está funcionando perfeitamente. Agora nós vamos tratar então de realizar o pareamento dele com o aplicativo EUELink, e, na sequência, olhar as configurações que nós dispomos nesse aplicativo. Bem, vamos abrir então o EUELink e adicionar o dispositivo. Ele continua piscando o modo de pareamento. Se não estivesse, qual é o procedimento? Nós temos que segurar esse botão por 5 segundos, ou um pouquinho mais de 5 segundos, para que ele entre no modo de pareamento. Então, se você for trabalhar com um equipamento desse, e ele não estiver piscando a luz azul, você tem que fazer esse procedimento, segurar o botão por 5 segundos. Aí no EUELink, nós vamos nesse botão de mais aqui, que é para acrescentar, fazer o chamado emparelhamento rápido. Nós vamos escolher adicionar um novo dispositivo, poderiam ser vários, e quando clicamos aqui, ele confirma se estamos em uma rede 2.4 e a senha dessa rede. Clicamos em próximo, e ele vai iniciar a busca pelo dispositivo. Esse é um procedimento que ocorre com todos os dispositivos da Sonoff nesse software EUELink. Ele localizou rapidamente, já está perguntando o local que nós queremos colocar. Eu vou escolher aqui o lab e eu já vou trocar o nome dele também, que depois nós vamos fazer alguns testes com comando de voz. É interessante colocar aqui um nome que a gente reconheça, né? Que possa ser fácil, né, para o comando de voz. Eu vou chamá-lo de Sonoff Mini, que eu não tenho nenhum outro dispositivo com esse nome. Ele está conectando, finalizando aqui e pronto. Já está aqui no aplicativo com a opção de desligado. Liguei, né, basta pressionar esse botão, eu ligo. O que nós temos aqui de configurações? Vamos passar então pelas configurações dele para que nós possamos conhecer. Se você não conhece, então é interessante olhar todas em detalhes. Um ponto que eu queria chamar a atenção também, aqui no alto nós temos já uma mensagem que nós recebemos do aplicativo Amazon Alexa. Ele já identificou esse dispositivo automaticamente. Isso por quê? Porque eu tenho já cadastrado aqui no
aplicativo da Amazon o skill do EWE-Link. E esse skill permite a esse aplicativo da Amazon identificar todos os dispositivos da EWE-Link. Então basta eu acrescentar um novo dispositivo, ele já vai aparecer aqui. Eu não sei se ele já veio com um nome novo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ou se ele ainda ficou com o nome original dele, né? Porque nós trocamos o nome, acho que ele já havia sido identificado nesse momento. Vamos procurá-lo aqui. Ele já está aqui com o nome Sonoff Mini. E eu posso, então, pelo aplicativo da Amazon, ligar e desligar. Bem, vamos retornar, então, ao aplicativo EWE-Link para olhar aqui as opções que nós temos. Bem, nós temos opções de agenda aqui embaixo. Isso significa o quê? Eu posso programar horários que ele vai ligar, horários que ele vai desligar, posso deixar horários por dias de semana, posso fazer repetições. As ações, né, dessas agendas, eu tenho a ação de ligar e desligar, que é o que ele faz. Então eu posso programar horários que ele vai ligar, horários que ele vai desligar. Além disso, eu tenho o temporizador. O temporizador permite que eu programe um tempo para que ele ligue ou para que ele desligue. Começando aqui em alguns minutos, né, em minutos, e vai até a muitas horas aqui. Vamos ver até quantas horas ele vai. Ele vai até 24 horas. Então, eu consigo fazer um temporizador aí de 23 horas e 59 minutos, praticamente 24 horas seria o meu limite, né? Mais do que isso, eu não preciso de um temporizador, eu uso a agenda, que é esse outra funcionalidade que nós mostramos, né? Há também a possibilidade de criar ciclos de liga e desliga, chamados loop, que é para ações de tempo mais curto, provavelmente, do que você faria na agenda. Além disso, o que nós temos de informação aqui? Nós temos o nome dele, a versão do firmware. É muito importante estarmos sempre com o firmware atualizado. Ele diz aqui que é a última versão. No caso desse dispositivo especificamente, que é um dispositivo novo, ele deve ter em breve atualizações que talvez a versão anterior não receba, pelo fato dele ter um hardware mais otimizado, mais novo que a versão anterior. Então o R2 possivelmente terá no futuro atualizações de firmware que a versão anterior não tem. Eu ia falar R1, mas ele não é R1, ele é simplesmente Sonoff Mini. Esse é o Sonoff Mini R2. É até interessante a gente notar que o Mini anterior está exatamente a versão mais nova do firmware dele, é o 360. Bem, aqui eu posso escolher uma localidade dentro da casa para ele fazer parte de um grupo, né? Criar grupos de dispositivos, compartilhar, deixar ele com controle de LAN. Isso permite o quê? Que mesmo que a nuvem, né, que a minha internet esteja fora, eu consiga controlá-lo quando eu estou na mesma rede. Quando eu estou fora da rede, fora de casa e tudo mais, eu tenho que utilizar a nuvem. Então, se eu tiver sem internet, ele não vai funcionar. Mas dentro de casa ou na mesma rede, eu consigo utilizar esse controle aqui interno. Um outro ponto bastante interessante aqui, o External Trigger Mode. É a forma de você utilizar este interruptor. Vejam que ele está no modo chamado Edge, que é esse modo que eu consigo, mexendo no interruptor, alternar a posição da lâmpada. Então, por exemplo, se eu ligo a lâmpada por esse botão ou pelo aplicativo, então eu vou ligar pelo botão, ao mexer no interruptor, eu aqui desliguei. Se eu ligar novamente, aqui desliguei de novo. Então ele não se incomoda, vamos dizer assim, com a posição que o interruptor está. Ao mover o interruptor, eu altero o estado da lâmpada. Existe uma outra conexão, que é o Following Mode, que ele se importa com essa posição do interruptor. Então vou ter uma posição ligada, uma posição desligada. E há um modo de pulso para que eu use aqui no lugar desse botão, desse interruptor, um botão pulsador. Eu fiz um vídeo só sobre essas três configurações do interruptor. Eu estou deixando o card aqui também para que você conheça em detalhes. Eu fiz os testes dos 3 modos nesse vídeo e mostro como esses 3 modos funcionam. Então estou deixando o card aqui para que você conheça os modos Pulso, Edge e Following. Além disso, né, eu tenho aqui notificações, né, por exemplo, quando ele alternar o estado da lâmpada, ligar, desligar. Isso aqui é situações muito específicas, senão você ficar recebendo mensagem o tempo todo. Aqui ele mantém registros, né, dessas mensagens, ligado, desligado. Vejam que ele tem vários registros já aqui.
Outro ponto muito importante é o estado no arranque. O que é isso? Muita gente pergunta, né, quando a gente faz um review, fala, se acabar a energia, o que acontece com esse dispositivo? No caso deste dispositivo aqui, do Mini R2, nós temos dentro do aplicativo, quando ele está atualizado e na versão 3.6.0, a opção de escolher se ele vai voltar após uma queda de energia ligado, desligado, ou ele vai retomar o estado anterior. Então, por exemplo, se ele está ligado e acaba a energia, quando ele voltar, se estiver aqui configurado como retomar, ele vai voltar ligado. Se ele estiver desligado, ele vai voltar desligado. Ou ele pode voltar sempre ligado ou sempre desligado. O padrão que está aqui, né, quando a gente entrou, era sempre desligado. Além disso, eu posso definir pulso para ele também. O que é pulso? Eu tenho dispositivos, equipamentos que não precisam que eu ligue ou desligue, basta um sinal de energia. Então, por exemplo, né, alguns motores de portão, alguns motores que fazem alguns movimentos, eles precisam de um pulso para iniciar o movimento e um pulso para finalizar o movimento, ou muitas vezes para iniciar, e a finalização é feita por um auto-stop. E daí, num outro pulso, ele faz um movimento contrário. Então, eu posso configurar esse pulso aqui para vários tempos, né, diferentes. Então, por exemplo, um pulso de meio segundo até pulsos de, provavelmente, aqui 1 hora inteira, né? Que é algo bem interessante. Mais que 1 hora você usa os temporizadores, não precisa disso aqui. Vamos deixar aqui fazer um teste com um pulso de meio segundo. O que vai acontecer se eu tiver com o pulso ligado, salvei aqui, e eu for lá para o aplicativo na página inicial e ligar? Ele vai ligar somente meio segundo, que foi o tempo ali. Ele vai dar esse pulso que eu configurei lá. Então eu posso configurar, como nós vimos, né, pulsos aí de meio segundo até praticamente 1 hora. Vou tirar aqui a opção de pulso. O que mais nós temos, né? Temos aqui ID do device, podemos eliminar o device, e basicamente é isso. Bem, para finalizar nossos testes, precisamos ver os comandos de voz, então, com a Amazon Alexa. Nós já vimos que o dispositivo apareceu aqui no aplicativo, eu consigo, pelo aplicativo da Amazon, ligar e desligar. Então, clicando aqui no aplicativo, eu ligo e desligo. Ele está com o nome Sonoff Mini, então eu vou usar esse nome para testar um comando de voz. Alexa, liga o Sonoff Mini. Tudo bem. Então ela entendeu perfeitamente. O aplicativo aqui responde, né, que ela está ligada. Se eu olhar o aplicativo da Uelink, ele também indica que está ligado. Vou deixar nele um pouquinho. Alexa, desliga o Sonoff Mini. Tudo bem. Bem, vejam que ele funcionou perfeitamente então com o comando de voz. E esse era o último teste aqui. Nós vimos então que a conexão dele é muito simples, que ele é um aparelho pequeno, feito para ser embutido, né, dentro de caixas de energia. Ele facilita muito conexões de iluminação, inclusive aquelas paralelas, né? Nós temos, como eu falei, vídeos mostrando isso, não da versão R2, mas da versão R1, mas as conexões são exatamente as mesmas, isso é importante. Além disso, nós teremos em breve um review também de uma nova versão do Sonoff Mini, agora a Zigbee. É um lançamento também da Sonoff, e em breve eu farei também um vídeo sobre esse equipamento. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas. Inscreva-se no canal para poder acompanhar os nossos novos vídeos e nos vemos então em um próximo. Muito obrigado.